Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos proclamam. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Senhor Deus, mais uma vez eu me curvo diante da tua face em oração, meu Pai, e venho diante da tua presença, Pai, rogar a tua misericórdia, Deus, para que todos nesta noite, todos aqui, Pai, possamos estar envolvidos e engajados, Pai, e nos esforçarmos para entendermos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa trazer entendimento, um entendimento que traga aplicação, meu Pai, mãos à obra, diante do que nós vamos ler nesta noite e estudar e expor, ó Deus. Conduz cada um, me conduz, me fortalece, ó Pai, nas minhas fraquezas neste momento, Pai, para que a tua palavra, que o seu santo evangelho seja ministrado, ó Deus. É o que eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui, nessa nossa série de estudos do livro de Romanos, os irmãos estão diante de um dos livros mais importantes da Bíblia. Diante de um livro onde nós temos explicações claras sobre a principal mensagem que já foi deixada aos homens. Não existe outra maior, não existe outra mais importante, outra mais urgente. E eu não me canso de falar isso, irmãos, porque é a verdade. Então, nós fazemos muito bem em examinar, em estudar. Nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo, nessa sequência, no capítulo 6, está ensinando em relação à mensagem do Evangelho. No começo aqui do versículo 1, nós temos ali Paulo com a expressão, uma pergunta. Os irmãos podem acompanhar ali. Que diremos, pois? Essa é uma pergunta que ele fala. Após ter declarado, esclarecido e provado com riqueza de detalhes a maravilhosa verdade da justificação pela fé em Jesus Cristo, temendo que alguém pudesse corromper esse ensino, transformando a graça e a salvação somente pela fé em Cristo em algum tipo de licença ou carta branca para continuar vivendo no pecado, Paulo declara, esclarece e prova com a mesma seriedade, zelo e ensino, o ensino da santificação,
que acompanha a justificação pela fé. Qualquer alma que tenha sido declarada completamente justa perante a justiça de Deus através de Cristo, também será santificada perante os olhos de infinita santidade de Deus através de Cristo. Por isso essa pergunta: que diremos, pois? Como vamos usar as doutrinas que nós recebemos? Até aqui, no livro de Romanos, nós podemos entender o ensino da justificação pela fé, que é essa declaração judicial que Cristo conquista para nós, onde ele declara completamente justo e, consequentemente, aceito perante Deus um homem pecador por meio da fé. Quando um homem põe a sua fé, uma mulher põe a sua fé em Cristo, no que Cristo fez para a salvação, de verdade mesmo, o que acontece? Essa pessoa é aceita perante Deus por causa da fé que ela depositou em Cristo. O que aconteceu, irmãos, quando Paulo começou a ensinar essas coisas? Começou a existir problemas. Algumas pessoas começaram a acusar a igreja, começaram a acusar os cristãos de ensinar o seguinte, como ele vai falar na sequência: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quando essa pergunta que ele continua fazendo era uma frase, era uma afirmação que as pessoas em volta faziam da igreja. Quer dizer, então, que se o cara ele não é salvo porque ele é o bonzão que cumpre a lei, quer dizer então que ele pode pecar, e quanto mais ele pecar, mais Deus vai ser exaltado por meio do pecado dele. Então ele tem que pecar mais. Essa era a acusação que estavam fazendo. Quando Paulo e a igreja primitiva começam a ensinar a salvação pela fé, aqueles homens religiosos entraram em parafuso, porque eles seguiam tradições. Eles achavam que eles eram salvos porque eles iam na igreja, porque eles davam dízimo, porque eles eram pessoas que faziam rituais externos, sacrifícios lá no templo. Eles achavam que eles eram salvos por coisas que eles faziam externamente. Olha como eu falo, eu sei a Bíblia de cor, eu sei tudo a Bíblia de cor. Eles ficavam falando para os outros e achavam que eles eram aceitos por Deus por essas coisas. Vem a igreja, vem Jesus Cristo e ensina: não. Você é salvo por meio da fé no que Cristo fez. É por isso que você é salvo. E aí o que acontece? O que o inimigo faz com as coisas, irmão? Até com a verdade. Torce para que as pessoas fiquem confusas e se afastem e continuem acreditando em falsos ensinos. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Será que é isso que nós vamos fazer? Está certo isso? A nossa igreja, por exemplo, vamos pensar, Igreja Batista Reformada da Graça. Muitas pessoas, irmãos, eles vão olhar para esse último nome Graça, sabe o que eles vão falar? Tá vendo? Esses caras aí, essas igrejas, é daqueles que eles acham que eles podem viver de qualquer jeito e no final eles vão ser salvos pela graça. É uma mesma acusação que é feita contra esse ensino da palavra. Igrejas geralmente reformadas recebem essa acusação. Quando a igreja no Novo Testamento começou a ensinar a doutrina da justificação pela fé, os judeus os acusavam exatamente disso. Romanos 3, verso 8, Paulo ele vai citar esse problema. Ele vai falar assim, e por que não dizemos, aí vai colocar entre parênteses, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, entre aspas, façamos males para que venham bens. É isso que as pessoas estavam acusando. Eles ensinam que você tem que praticar o mal para você receber o bem de Deus. Está certo isso? Olha como que o diabo é sujo. Olha como as pessoas são sujas também para torcer o ensino tão precioso desse. Depois de colocar os pingos nos is em relação à doutrina da justificação pela fé, não ser uma licença para continuar vivendo no pecado, Paulo, não num tom defensivo dessa doutrina, mas num tom pastoral, ele exorta a igreja sobre a necessidade da santificação que acompanha os que são justificados pela fé. Nós somos salvos pela fé? Amém. É nisso que nós cremos. Mas aquele que é justificado pela fé, o que vai acontecer depois da vida dele? Que diremos, pois? Vamos viver no pecado? Será que é isso? Não. Nós vamos viver em santificação.
E Paulo vai explicar, irmãos, com a mesma riqueza de detalhes, fervor, zelo, precisão que ele explicou a justificação pela fé, ele vai começar a explicar agora, a partir do capítulo 6, a necessidade que o crente, que o salvo tem de crescer em santificação. E ele vai, no capítulo inteiro, ele vai primeiro apontar para o que é a santificação, o que é santificação em termos bíblicos. Depois, para a necessidade da santificação. Nós vamos iniciar aqui, então, falando o que é a santificação com base aqui no capítulo 6. Paulo ensina que a santificação envolve duas coisas, irmãos. Primeira coisa, morrer para o pecado. Segunda coisa, viver para a justiça. Vou repetir de novo. O que é santificação de maneira bem simples? Morrer para o pecado e nascer e viver para a justiça. Imagine uma moeda. A moeda tem dois lados. Tem duas características essenciais. Faltou um lado, não é mais uma moeda. Não tem valor. Então, essa moeda da santificação que tem dois lados, você vai ter de um lado, deixar de fazer o mal. Esse é um lado. O outro lado, aprender a fazer o bem. Não adianta a pessoa só parar de roubar, como Paulo fala. Tem que aprender a fazer com a mão aquilo que é bom. Aprender o quê? A trabalhar. Exatamente. Nós vamos então, irmãos, nos termos de Paulo aqui, a deixar de praticar o mal, abandonar o mal. No termo de Paulo significa uma mortificação para o pecado. A santificação significa, em primeiro lugar, uma mortificação para o pecado. Olha o versículo 2, acompanha a leitura aí, irmãos. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o primeiro aspecto dessa mortificação para o pecado é não viver para o pecado. Parece óbvio, mas não é, irmãos. Os irmãos vão entender. O Matthew Henry diz assim: embora não haja ninguém que viva sem pecado, existem, louvado seja Deus, aqueles que não vivem no pecado. Imaginem, irmãos, imagine um peixe que tenha sido transformado em um animal terrestre e que, embora ele possa mergulhar na água, que era o seu antigo habitat, ele não consegue mais viver na água. Porque esse peixe, usando a expressão de Paulo, está morto para viver na água. Ele não poderá passar mais que alguns segundos debaixo da água sem começar a se afogar. Imagina, gente, você pode ficar dentro da água por alguns segundos ou minutos, aqueles que são melhores. Mas se você ficar lá, o que vai acontecer? Você vai se afogar. Imagine um peixe que vivia na água, ele vivia muito bem na água, era o habitat dele, mas ele foi transformado num animal terrestre. Agora ele não pode mais viver dentro da água. Por isso Paulo explica essa mudança de habitat do pecado para o habitat da santificação com uma pergunta: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nesse sentido, não existe quem não peque, né, irmãos? Mesmo quem é salvo depois. Mas agora o salvo, o justificado, ele vive no pecado? Não vive no pecado. Ele foi removido, ele foi transformado. Ele se converteu numa nova criatura para nunca mais ser um peixe que mora dentro da água. Agora ele é um outro ser. Mortificar o pecado significa não tentar seguir o mesmo estilo de vida pecaminoso que seguimos antes de crer em Cristo para a salvação e ter se arrependido dos pecados. Isso não vai dar certo, irmãos. Se você foi um salvo, você pode até fazer um teste. Se você realmente foi um salvo, você foi justificado dos seus pecados, você creu em Cristo, você não vai conseguir voltar para a tua velha vida. Mesmo que você possa querer fazer um teste um dia, você não vai querer estar naquele ambiente, escutando as mesmas músicas, sentindo aquela catinga de cigarro, bebida, as palavrões, as brigas e outras coisas que você se deleitava talvez naquilo. Depois que você vem para Cristo e você se converte, aquilo vai te causar ânsia de vômito. É isso, irmãos. É uma mudança radical. Não significa que o crente
Ele não vai conviver com seus familiares que não são crentes mais, ou que ele não vai ter amizades aí no mundo. A questão é, irmãos, ter comunhão, você se alegrar e se sentir parte daquilo. Por quê? Você foi tirado daquele meio. Você é uma nova criatura. Você não vive mais naquele meio de pecado, onde as pessoas se alegram no pecado. Aquilo não pertence mais para você. Essa é a primeira coisa, que envolve mortificar o pecado. Paulo vai usar uma outra expressão, uma outra aplicação disso. Desfazer o corpo do pecado. Antes da conversão, nós habitávamos no rio do pecado. Para viver nesse mar, nesse rio, tínhamos o corpo do pecado, composto por muitas partes. Santificação significa se desfazer desse corpo. Não significa apenas trocar, por exemplo, igual cobra, né? Ou jacaré, troca de couro, ou escama, nos peixes, sei lá. Troca a escama, passa algum tempo, vai renovar novamente, vai nascer, vai brotar de novo aquele couro, né? É uma mudança que vem de dentro, uma mudança do interior. Muitos pensam que santificação significa apenas mudar de roupa, por exemplo. Ou tomar um banho, colocar um perfume, pegar uma Bíblia, frequentar uma igreja no domingo, em vez de ir no bar, como ele fazia, ou para os vícios que ele tinha antes. São coisas, se você deixar de fazer, vão ser boas. E se você começar a aplicar, tomar um banho, vir para o culto, mudar o estilo de vida, são coisas externas, muito boas. Mas a santificação não é só isso. Não devemos apenas mudar os atos externos, parando de fazer o mal e fazer o que é bom com as mãos, mas enfraquecer também os hábitos e inclinações que estão do lado de dentro, nos pensamentos e no coração. Não adianta você mudar externamente. Você pode enganar até você mesmo com isso. Agora, a mudança mesmo vai acontecer, irmãos, a verdadeira santificação acontece quando a mudança parte de dentro. Lá nos pensamentos, nas intenções, você colocar em xeque as suas intenções. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo isso? Isso está errado, eu estou me enganando, eu estou mentindo para mim mesmo. O crente ele tem isso, irmãos. Ser um cristão envolve nós estarmos aqui, um ajudando o outro e nada mais. Não existe nenhum homem que tenha autoridade de acusar ninguém de nada. O máximo que a gente faz aqui, irmãos, é ajudar uns aos outros. Porque, irmãos, o cristão, o salvo, o justificado, sabe o que ele faz? Ele mesmo pega a Bíblia dele e começa a examinar a vida dele para ver se ele está na fé. Porque se ele está na fé, ele tem que ter uma vida diferente. Uma vida transformada, onde ele não vive mais do jeito que ele vivia. Ele está morrendo, ele está morto para aquela vida. C. Não permitir que o pecado reine em nosso corpo novamente. O versículo 12 vai dizer assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esse versículo merece ser aqui fatiado para a gente explicar. A primeira parte do versículo diz assim, não reine, portanto, o pecado. A justificação pela fé nos tira do reino do pecado e nos leva para o reino da justiça, como eu disse no começo, é uma mudança. Você estava vivendo para o pecado, praticando o mal. Mas quando você é salvo e você é santificado, para que você entre num reino de justiça. O pecado, ele é um rei, irmãos. Isso é uma realidade. O pecado, ele é um rei. E ele governa e controla aqueles que estão debaixo do seu governo. Depois que você passou por essa mudança pela fé, o pecado é um fora da lei nesse novo reino de justiça que você entrou. Assim, santificação significa não se submeter às suas leis como antes e nem ceder às suas influências. O desejo pecaminoso não deve ser mais uma lei que obedecemos cegamente. Quando a gente ainda não conhece a Cristo, a nossa vida, a gente tem qualquer compromisso com as coisas de Deus, a pessoa te chama assim, vamos lá para o bar. Você vai correndo, você nem pensa. Vamos lá para o baile. Você vai correndo. Quando você tem vontade de falar um palavrão, você não pensa duas vezes. Ou xingar alguém na rua, você não tem problema com isso. E assim outras coisas. Aquela pessoa que de repente cometia crimes, tirar a vida de alguém, ou ela furtar alguma coisa de alguém, fazer coisas erradas, ela fazia sem problema nenhum. Por quê? Porque ela tinha um rei. Qual rei? O pecado.
E o pecado, ele tem a lei dele. Faz e você obedece. Ele é um tirano. Você obedece cegamente, mesmo que isso vai destruir tua vida, não é assim? Os vícios, as drogas, os problemas que tem na sociedade, os conflitos. A pessoa entra naquilo cegamente, mesmo que isso cause a destruição da vida dela. Esse é esse rei, chamado pecado. Mas quando você foi justificado, Deus te tirou. Deus te salvou desse rei maligno, que era o pecado. Agora você está num reino de justiça. E simplesmente você não vai, quando ele fala para você, já vai indo atrás. Isso mudou. O pecado já não tem mais esse governo sobre você. Da mesma forma como você não pode deixar ele mandar em você, irmãos, você não pode deixar ele te influenciar com uma conversinha mole. Porque se ele não conseguir na força como antes, como ele tinha um domínio sobre você, o que Satanás vai fazer? O que o pecado mesmo vai fazer? Vai tentar te, alugar a tua cabeça, para que você pouco a pouco comece novamente a fazer a vontade dele. Ele vai usar essas duas táticas antes da conversão, a força. Tinha um desejo, você já ia lá correndo e fazia. Depois que você é salvo, você está numa briga, porque ele vai usar a conversa mole, a conversinha ali no pé do ouvido, para te seduzir e você cair na conversa dele. Ele vai falar assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Se o pecado é um rei que foi destronado, ele não pode mais exercer qualquer autoridade ou influência sobre o reino que lhe foi tirado. E qual foi o reino que foi tirado? O nosso corpo mortal. Você tem um corpo, irmãos. Você não tem um corpo? Todos nós temos um corpo. Quando você foi liberto do pecado, você foi salvo do pecado, o que aconteceu, irmãos? O pecado perdeu o teu corpo. Ele não tem mais o controle do teu corpo como ele tinha antes. O nosso corpo está, irmãos, correndo para o pó. E a culpa disso é do pecado. Por que Paulo fala que o nosso corpo ele é mortal? Por que o nosso corpo vai para o pó novamente um dia? Por causa do pecado. Primeiro o homem pecou. Ele pecou. Todos nós pecamos também juntamente com ele. Para onde vai o nosso corpo? Para o pó, para a sepultura. Por quê? Por causa do pecado. O que Paulo quer falar aqui, irmãos? E você ainda vai fazer a vontade dele, do pecado. Ele está levando teu corpo para a morte e você está fazendo a vontade dele ainda. É exatamente isso, irmãos. Não tem lógica. O pecado não tem lógica. Qual a lógica do pecado, se eu for pensar? Destruição e morte. No final das contas, destruição e morte de tudo que ele quer bonito, de tudo que é são e saudável e bonito. Assim, santificação significa não submeter ao pecado. O pecado é o nosso maior inimigo, é o maior inimigo do nosso corpo. Como ele se apresenta? É assim, como inimigo do nosso corpo? Não, oferecendo favores ao teu corpo. Para que você use o teu corpo não para o bem, mas para o mal. Qual que é o sentido para alguém que foi liberto do reino do pecado permitir que esse inimigo feroz escravize o corpo que foi condenado à morte por causa dele? Não tem lógica. O pecado não tem lógica. Simplesmente isso. Não faz sentido um cara que tem 80 anos de casado trocar a esposa dele por uma que vê na rua do outro lado. Por que o cara faz isso? Porque é uma loucura. O pecado não faz sentido, irmãos, em nada. Vamos pensar em nós mesmos, as escolhas, às vezes, que a gente faz, decisões precipitadas que nós tomamos no pecado. Nós fazemos a vontade dele, automaticamente isso já traz consequências para a nossa vida. Pode não ser hoje, vai passar o tempo, nós vamos ter que colher tudo aquilo que a gente plantou no pecado com o nosso corpo. Essa é uma realidade, não podemos fugir disso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Isso é uma palavra esquisita, né? Concupiscência, também você pode traduzir na sua Bíblia aí como paixão. Para obedecerdes em suas paixões. É a tradução da palavra grega epitimia, que significa desejo ou anseio pelo que é proibido. Pega uma criança e coloca assim, pode deixar ela brincar em qualquer lugar. Agora fala, não mexe naquele brinquedo. É exatamente aquele brinquedo que ela vai querer mexer. Assim também nós. Se alguém, depois da conversão, começa a ser seduzido pelo pecado, ele está começando a desejar aquilo que é proibido. E se ele não mortificar esse desejo, certamente ele vai novamente
entregar o seu corpo para obedecer às paixões ou concupiscências do pecado. Sempre vai ser assim, irmãos. Você dá uma vaguinha para ele, ele vai querer tudo. Ele não vai se contentar com pouco. O pouquinho que você se deixa levar por ele, vai ser o muito amanhã, vai ser o tudo amanhã, vai ser a tua vida amanhã. Não oferecer nosso corpo ao pecado. Nós vimos no versículo 12, nós aprendemos a não permitir que o pecado reine em nosso corpo. Esse cara foi destronado. O pecado, se você é um salvo mesmo, ele já não é mais o teu rei. Existe um outro lado. Assim como você não pode deixar ele ser o teu rei, você não pode entregar o teu corpo para ele. Você mesmo, com a tua própria vontade, entregar o teu corpo para ele. Versículo 12, versículo parte A vai dizer assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Notem, irmãos, Paulo ele não deixa aqui espaço para a gente ter dúvida. Paulo ele é muito preciso, sendo um livro inspirado por Deus, e Paulo sendo usado por Deus, ele não deixa dúvida. A santificação é o que vai marcar e determinar a tua vida após você ter entregado a tua vida para Cristo por meio da fé. Não existe outra coisa. O pecado, a vida para o pecado é algo que você tem que estar morto, como nós estudamos. Ninguém poderá alegar que a santificação não é ensinada de forma precisa, clara e séria. Até aqui vimos que santificação envolve mortificar o pecado, numa luta intensa e constante. Nosso corpo é o território em disputa. Seremos atacados diariamente com muitas tentações, mentiras, falsas promessas do pecado, para novamente vivermos sob o seu controle. Infelizmente, muitas vezes, nós vamos ceder a essas tentações, irmãos. Temos que ser realistas. Isso é uma realidade. Mas o que nós vamos fazer? Pedimos perdão, confessamos os nossos pecados e vamos seguir em frente pela fé. Mas jamais devemos voltar à nossa velha vida, onde o pecado era o rei que nos governava. Não devemos nos entregar a ele novamente e não devemos oferecer o nosso corpo a ele como instrumentos de iniquidade, para servir as iniquidades que ele propõe que você faça. O que, irmãos? Desejar e praticar aquilo que é proibido para você. Tem coisas que não é mais para você. Antes poderia ser, porque você estava sob o governo de um rei, chamado pecado. Numa lógica de morte e destruição, faz todo sentido. Vou acabar com a minha vida nos vícios, faz todo sentido, você vai morrer por isso. Agora que você é salvo, isso não é mais tua realidade. Você agora é chamado para ver um outro lado da moeda. Morrer para o pecado e agora crescer em santidade, em santificação. Como Paulo fala isso? A santificação envolve, agora no outro lado da moeda, a vivificação para justiça. Você morre para o pecado para viver para justiça. E Paulo vai fazer de maneira também, irmãos, muito detalhada, vários aspectos do que significa isso. Primeira coisa, irmãos, o que é vivificar? Estar vivo para a justiça. Primeira coisa, andar em novidade de vida. Olha o versículo 4, diz assim na segunda parte: andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida, irmãos, é muito claro no texto. Agora você tem uma nova vida, você tem um novo Senhor a quem você deve se submeter e seguir. Você tem novos desejos, você tem que ter novas aspirações, propósitos para a tua vida. Isso muda completamente. Irmãos, não existe como a gente pensar que alguém é salvo e continua tendo o mesmo estilo de vida que antes. Não tem como pensar nisso, irmãos. Não dá para pensar. Uma segunda coisa, estar vivo para Deus em Cristo Jesus. O versículo 11b vai dizer: vivos para Deus em Cristo Jesus. Você tem que estar morto para o pecado e depois vivo para Deus por meio de Cristo. Como é que nós estamos vivos para Deus, irmãos? Você está consciente das verdades espirituais que você está ouvindo aqui nessa noite? Você está entendendo? E o teu coração está alerta ao que você está ouvindo? Você consegue compreender as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida e você consegue se alegrar com isso? Você tem alegria nas coisas de Deus? Seja sincero.
Examine a sua vida nessa noite. Você tem alegria nas coisas de Deus? Você tem tristeza por causa do pecado? São sinais de que você tem uma vida para Deus. Quando você era governado pelo pecado, você nem se importava com Deus ou a vontade de Deus. Mas depois que você foi vivificado para a justiça, agora você deseja as coisas de Deus. Quando a gente peca, depois da vida cristã, a gente peca. Como a gente vai se sentir alegre, neutro, indiferente? Não. O crente, o salvo, ele vai se entristecer com o pecado. E ele vai também renovar sua esperança, sua alegria nas promessas de perdão, de justificação, de libertação do pecado. Outra coisa, dedicar-se a Deus como vivo dentre os mortos. Imagine assim, ó. Você está lá em 1919, quando estava afundando o Titanic, aquele grande navio. E você está lá num salva-vida em algum lugar, no mar, e milhares de pessoas, defuntos, congelando em sua volta. E vem alguém com um apito, com a lanterna, e começa a gritar e perguntar se tem alguém vivo. Você imediatamente levanta a sua mão. Você vai ser alguém que vai se destacar entre os mortos. Por quê? Você está vivo e você demonstrou com sinais que você está vivo. Irmãos, quando você é salvo e você foi resgatado da morte e você está vivo para Deus, irmãos, você está no meio de uma carnificina espiritual. Você está num monte de corpos espirituais em decomposição. Essa é a realidade, essa é a figura feia que Paulo apresenta. Quando nós fomos salvos por Cristo, você é alguém que vai levantar a mão e dizer: eu estou vivo em Cristo. Enquanto as pessoas, talvez, infelizmente, em sua volta, estão ali apodrecendo espiritualmente, vivendo e servindo ao pecado, escravos do pecado. Por que nós estamos aqui, irmãos? Para anunciar para nós mesmos e para as pessoas em nossa volta, em amor, que existe esperança dela também poder levantar a mão: eu estou vivo. Existem mortos em minha volta, não tem sinais de vida, estão mortos congelando na água. Mas você pode levantar a sua mão e dizer: eu estou vivo para Deus. Eu reconheço Ele como meu Senhor e meu Salvador, e eu tenho uma vida para Ele. E eu vivo nessa fé que eu recebi do Pai, e eu estou em direção a Ele, vivo para Deus. Um outro aspecto, versículo 13: apresentar nossos corpos como instrumentos de justiça. Quando você era escravo do pecado, você apresentava o teu corpo como instrumento para a iniquidade, para saciar as paixões pecaminosas, não é isso? Apresentava o teu corpo, os membros do teu corpo para isso. Mas quando você é vivificado para a justiça, você é convocado a apresentar os teus membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso é uma bênção, irmãos. Nós não estamos aqui para acharmos que nós somos melhores que alguém aí fora. Não, irmão, jamais. Muitas pessoas nos acusam disso. Que as pessoas vão lá porque elas acham que elas são melhor que as outras, são mais santas. Não, irmãos. Nós vemos a grande libertação, sim, que Deus nos trouxe, nos tirando das garras do pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos deleitando nas coisas do alto, vendo a grandeza dos propósitos de Deus para a nossa vida. E o que nós queremos, irmãos? Nós temos fome e sede de estar nos átrios do Senhor, como nós lemos no Salmo 84, de conformidade a Cristo, a esse reino de justiça de Deus. É o que nós desejamos. Um propósito da nossa vida é esse. Não precisava dizer mais nada, mas Paulo, ele começa a falar aqui, explicar sobre a necessidade da santificação. Quando eu estava estudando aqui, mas parece que não tem sentido Paulo querer falar da necessidade da santificação, depois de tudo que ele já falou. Ainda assim, com muito cuidado e zelo, Paulo começa a apontar para a tua necessidade de santificação. E por quê, irmãos? Por que vocês acham isso? Porque nós temos, mesmo depois da conversão, uma resistência ao processo de santificação. Todos nós resistimos naturalmente à santificação que Deus nos coloca, ao processo de santificação. Submeter nossa vida à santificação é uma obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo, irmãos, é quem vai nos santificar, quem vai nos capacitar a nos santificar. Ele vai nos convencer amorosamente a crescermos em santidade através de verdades profundas e maravilhosas. Porque a santificação é um processo de separação para Deus, que vai envolver cada aspecto das nossas vidas após sermos justificados pela fé. Nós não estamos aqui, irmãos, apenas para estudar o Evangelho. É a mensagem central, certo? É a mensagem central. A partir dela, nós vamos, irmãos, estudar outros temas bíblicos. Por quê? Para crescermos em santidade. Aí vai estar o problema. Talvez quando você escuta o Evangelho, você escuta as verdades aqui, amém, ó, show de bola, gostei, eu quero isso. Aí, no próximo dia, no outro estudo, ou você na tua casa vai começar a ler a Bíblia, estudar alguma coisa em relação, por exemplo, sei lá, educação de filhos ou relação marido e mulher, e vai tocar numa ferida sua. E aí, puxa, isso aqui eu não quero mexer. E aí você vai ficar numa birra com Deus e sofrendo problema. E o que Deus vai fazer? Varada, disciplina, para que você se conforme o processo de santificação que você foi chamado. Ou os filhos, né, por exemplo, não querem obedecer aos pais, vão ser submetidos à disciplina do próprio Deus. Inclusive Deus usando os pais para disciplinar os filhos, para que eles possam em tudo crescer em santificação. No capítulo 6 de Romanos, tais verdades são descritas através do nosso batismo e o que ele significa. Todos já ouviram falar do batismo? Já ouviram falar, irmãos, do batismo? Irmãos, o batismo é uma coisa maravilhosa. O significado do batismo, irmãos, é algo maravilhoso. Eu brinquei com a Aline hoje, que se eu entendesse o que eu entendo do batismo hoje, eu queria me batizar de novo. Porque quando eu me batizei, eu não sabia nada do que era o batismo. Não tinha a mínima noção do que era um batismo. Mas é uma brincadeira, porque eu já fui batizado, né? O batismo, irmãos, é algo maravilhoso, é um ensino profundo que aponta para a nossa unidade com Cristo, a nossa comunhão com Cristo. E Paulo vai apresentar isso, irmãos, de duas formas. A nossa conformidade com a morte de Cristo através do batismo e a nossa conformidade com a ressurreição de Cristo através do batismo. Irmãos, a nossa conformidade com a morte de Cristo através do batismo. No versículo 3, nós temos lá: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo significa o rompimento com o reino do pecado e a entrada no reino de justiça de Deus através de Jesus Cristo. Quando somos batizados, estamos confessando publicamente que não temos mais nada a ver com o reino do pecado. Estamos mortos para o pecado e por meio de Cristo recebemos a graça de mortificar o pecado em nosso corpo para vivermos no novo reino de justiça de Deus, de modo que não faz qualquer sentido se batizar e depois voltar a viver do mesmo jeito que antes. O batismo, ele é um sacramento, é algo que foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que as igrejas devem praticar, devem fazer, realizar batismo de pessoas que creram em Cristo por Jesus e querem publicamente confessar essa fé perante a sociedade, perante o mundo, ou até mesmo perante os anjos que estão no céu. Publicamente você confessa a tua fé. Esse é o ritual externo. Mas quando Paulo ele faz aqui, traz o batismo para explicar esse processo de santificação, ele quer apresentar as verdades espirituais para o qual o batismo aponta. A primeira, irmãos, o batismo nas águas, ele exemplifica, ilustra, é uma figura do nosso batismo na morte do Senhor Jesus Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. No batismo, estamos dando testemunho da nossa participação e união com Deus
por meio de Cristo e sua obra de salvação. Jesus Cristo não vai lá e é crucificado, irmão? Vocês sabem disso? Sabem? Jesus foi crucificado, certo? E você? Você também é crucificado com Cristo? Paulo vai dizer que nós também somos crucificados com Cristo. Vamos ler o versículo 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado. A morte de cruz era uma morte lenta. Depois de ser pregado na cruz, o criminoso sentia muita dor e fazia muito esforço para não morrer sufocado. Mas, embora fosse uma morte lenta, era uma certeza que uma hora ou outra, aquele criminoso que era morto na cruz, crucificado na cruz, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. De igual modo, o nosso velho homem deve ser crucificado com Cristo. A crucificação de Jesus Cristo influencia e opera a crucificação do pecado em nós. Assim, irmãos, o crente vai testemunhar, o salvo, o que ele vai testemunhar, irmãos? O próprio pecado dele morrendo aos poucos, não instantaneamente. Porque se fosse instantaneamente, nós tínhamos que ir imediatamente para o céu, não é isso? Num corpo glorificado. Mas nós estamos aqui numa obra onde Deus está nos santificando. O que você vai ver? O teu pecado, antes que era tão forte, e dominava o teu ser, o teu corpo, agora ele está perdendo terreno. Às vezes ele consegue dar uma influenciada em você, você toma uma atitude errada, mas rapidamente o crente ele vai voltar e se reconciliar novamente com Deus. Mas o que você vai ver? Assim como Cristo, ele levando os nossos pecados, ele morre ali numa tortura, onde o corpo dele agoniza. Nós também, assim como Cristo, veremos o nosso próprio pecado, com base no sacrifício de Cristo, morrendo aos poucos. Essa é uma promessa, irmãos, para nós, que estamos numa luta contra o pecado, enfrentando o pecado dia após dia. Você foi crucificado com Cristo, então você também vai morrer com Cristo. Versículo 3: fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados, irmão, na morte de Cristo. Isso se concretiza de duas formas. Primeiro, a partir dos privilégios que sua morte conquistou para nós. Exemplos. Você é batizado na morte de Cristo. De que sentido, irmãos? Você foi justificado dos seus pecados. Você tem paz com Deus. Você tem acesso à graça por meio de Cristo. Você tem alegria na glória futura. O crente, por que ele é alegre? Por que o que marca a vida do crente é alegria? Porque ele olha para o futuro, olha para as promessas que aguardam ele no futuro e ele se alegra. Porque o corpo dele, hoje em dia, ele é açoitado pelo pecado, talvez, está numa luta cansativa contra o pecado, mas na glória, o corpo dele será glorificado, onde o pecado não vai ter mais qualquer presença no corpo dele. Ele se alegra nas glórias das tribulações presentes. Quando ele sofre aqui nesse mundo, as provações da sua fé, as lutas, o que acontece com ele, irmãos? Ele vai se alegrar nas tribulações. Por quê? As tribulações vão provar a fé, vão purificar a fé dele, de maneira que a esperança dele não seja confundida. Ele não se confunda no dia do juízo. Nós estudamos no nosso culto esses dias que as esperanças que o mundo oferece, elas estão sendo provadas também. E lá na eternidade elas serão reprovadas, porque a pessoa confiou no instinto dela, por isso ela não cultua Deus, ela não se arrepende, por isso ela não vem para Cristo, por isso ela brinca com as ofertas de misericórdia e graça, os milagres que Deus oferece, ela brinca, ela vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, confiando na intuição dela, na própria sabedoria, ou nos amigos, ou em falsos ensinos, que contrariam claramente a palavra. O que vai acontecer com essa pessoa? No dia do juízo, a fé dela, a esperança dela vai ser reprovada, porque não vai ajudar. É confiar em alguém que pisa na bola com você depois. Assim são as esperanças que estão fora de Cristo. E nós fomos então purificados nessa esperança. E tem outro lado desse processo de estar morto na morte de Cristo. Temos a obrigação de nos submeter ao propósito da sua morte, que é nos salvar dos nossos pecados. Se ele morreu por nossos pecados, então devemos morrer para os nossos pecados. Qual a ideia, irmãos? Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Qualquer bêbado que está aí na rua sabe disso. Mas
morreu para os teus pecados e você continua vivendo nele como estilo de vida, não faz sentido. Essa profissão de fé provavelmente é falsa. Se a pessoa vive ainda no pecado. Fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Versículo 5, irmãos. Nós temos aqui a maneira como nós somos batizados, plantados juntamente com Cristo. Todo mundo conhece o enxerto de planta? Alguém já fez o enxerto? O pessoal da roça deve ter feito já algum enxerto, né? O que é o enxerto, irmãos? É um método de união de duas plantas diferentes que compartilham nutrientes e crescem simultaneamente em um único pé. Se fomos enxertados, como o texto diz, plantados na morte de Cristo, devemos evidenciar a nossa morte para o pecado. Através do que, irmãos? Do pecado? Vivendo no pecado? É assim que você vai mostrar que você está enxertado em Cristo e você recebe vida dele para você viver para a justiça? Como é que você vai demonstrar, irmãos, isso? Através da santificação. A santificação tem que ser uma marca do cristão. Essa tem que ser a tua realidade. Uma outra coisa, irmão, sobre você crescer em santidade. Fomos sepultados na morte de Cristo. Nossa conformidade a Cristo em sua morte está completa. Por meio da nossa união com Cristo, simbolizada pelo sacramento do batismo, nosso velho homem foi crucificado na cruz à semelhança de Cristo. Fomos mortos em Cristo e fomos sepultados com ele pelo batismo. Uma morte com todos os sinais, com todos os ritos. Uma pessoa morre, nesse caso, por causa dos pecados, ela foi crucificada, ela morreu, e depois da morte ela foi sepultada. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando um velório está acontecendo, um cortejo fúnebre está passando na rua, e um caixão é lacrado e sepultado, contendo em seu interior um corpo de uma pessoa que morreu. Essas cerimônias representam uma realidade dura. Qual realidade, irmãos? A pessoa morta não pertence mais ao mundo dos vivos. E uma realidade pior ainda, ela não pode voltar. Irmãos, quando você é batizado, ou quando você está dando testemunho público da tua fé em Cristo e crescendo em santidade, você está demonstrando que você foi sepultado com Cristo. Você recebeu um batismo de sepultamento juntamente com Cristo. A pessoa vai olhar para a tua vida e vai falar: nossa, por que a fulana não vai mais em tal lugar? Por que ela não fala mais isso? Parece que essa pessoa ficou fanática, só quer saber de falar de Bíblia, de igreja. É isso mesmo. Como que você vai querer falar de outra coisa? Se você recebeu tamanha salvação, você está unido a Cristo por meio da morte, sepultamento de Cristo. Você foi sepultado juntamente com Ele. Assim como Cristo publicamente é sepultado, você também. A santificação é uma separação. Quando você, irmãos, é santificado, você é separado do mundo daqueles que estão vivendo no pecado. Você foi completamente separado deles para nunca mais voltar. Um outro aspecto da santificação é a nossa conformidade com a ressurreição de Jesus Cristo através do batismo. Paulo agora vai apresentar a ressurreição de Cristo como um sinal da nossa conformidade a Ele na santificação. Assim como Jesus morreu, foi sepultado para ressuscitar para uma nova vida, nós também somos mortos e sepultados no batismo com Cristo, separados da vida de pecado, para que possamos ressuscitar para uma nova vida e para Cristo. Verso 4b. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. A conversão é nossa primeira ressurreição dos mortos. Em duas coisas básicas, nossa ressurreição com Cristo é semelhante. Como é que é a ressurreição de Jesus, irmãos? Jesus morreu para nunca mais morrer. Versículo 9. Tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Quando Lázaro ressuscitou para fora, ele saiu envolvido em panos. Panos que eram chamados de mortalha. Sabe por quê, irmãos?
Isso era um símbolo de que Lázaro, mesmo tendo sido ressuscitado dos mortos, ele teria que voltar a usar uma mortalha novamente, porque ele seria morto novamente, morreria novamente. Mas Jesus, quando ele ressuscita lá na sepultura, no sepulcro, Jesus deixa para trás a mortalha. Por quê, irmãos? Porque nunca mais ele precisou usar a mortalha. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Nós devemos levantar do túmulo do pecado para nunca mais voltar para ele. Essa realidade, irmãos, vida cristã, irmãos, não é algo que você é chamado a fazer pela metade. Não é um compromisso de final de semana. Não é um compromisso só para aqueles momentos quando você está com um problema ou você precisa na tua cabeça de Deus para resolver algum problema aqui na terra. A santificação é um sinal de que você tem um pacto eterno com Deus. Agora você tem uma vida eterna para Deus. Toda a tua vida, de agora em diante, por toda a eternidade, é para crescer na justiça, crescer em conformidade à vontade de Deus. Jesus morreu para viver para Deus. Irmãos, o que é a vida eterna? O que é a salvação? É uma vida que nunca acaba? Não. Não é só isso. Não se limita a nunca mais morrer. Significa morrer para um propósito. Qual propósito? Viver para Deus. Muitas pessoas ressuscitaram dos mortos, mas retornaram para viver suas velhas vidas. A nossa ressurreição, assim como a de Cristo, foi planejada para que tenhamos uma vida para Deus. Novos objetivos e propósitos de vida que não giram mais em torno do pecado, do mundo, de Satanás ou de nós mesmos, mas para Deus. Deus não é mais um garçom que serve a você quando você chama ele, quando você acha que precisa. Eu conheço pessoas que falam assim, hoje eu tenho que ir na igreja, faz muitos anos que eu não vou na igreja. Hoje me deu vontade de ir na igreja. Irmãos, o que é isso? Isso não é cristianismo. Isso não é um compromisso de cada 6 meses você ir num culto em algum lugar. Ou você hoje tem Santa Ceia. As igrejas que tem Santa Ceia, nós não temos ainda. Hoje tem Santa Ceia, eu vou lá no culto porque tem ceia. Aí fica um mês sem vir no culto, sem compromisso nenhum. Irmãos, a vida cristã é um processo de santificação, onde agora você vive para Deus todos os dias da tua vida. Acordado, dormindo, pensando, sonhando, trabalhando em casa, nas relações que você tem dentro de casa com seus familiares, no teu trabalho, aonde você for. Agora a tua vida é para Deus. Você não serve mais a você mesmo. Antes de nós virmos para Cristo, quem que é o Deus ali? É a tua vontade. Mas agora esse Deus foi destruído. Esse ídolo foi destruído. E agora você tem um Deus vivo a quem você serve com todo vigor, com toda a força. Somos salvos 100% pela graça através da fé em Cristo Jesus e sua obra de salvação. O que vamos dizer depois disso? Porque somos justificados pela fé em Cristo, nós vamos viver no pecado? De modo nenhum, como disse Paulo, viveremos em santificação, que envolve, como nós vimos, mortificação para o pecado, que também significa não viver para o pecado, desfazer o corpo do pecado, não permitir que o pecado reine em nosso corpo como antes, e nem entregar o nosso corpo para o pecado como instrumento de iniquidade. E a vivificação para a justiça, que significa andar em novidade de vida, estar vivo para Deus em Cristo Jesus, dedicar-se a Deus como vivos dentre os mortos, apresentar nossos corpos como instrumentos de justiça. A santificação é um processo de separação para Deus, que vai envolver cada aspecto da nossa vida após sermos justificados pela fé. Por isso, irmãos, ela é tão necessária. Acontece que existe uma resistência natural do nosso coração à santificação. Submeter nossa vida à santificação é obra do Espírito, que nos convence amorosamente a crescermos em santidade através de verdades profundas e maravilhosas, como o nosso batismo. E o que ele significa? Nós estudamos, irmãos, nossa conformidade com a morte de Cristo através do batismo e nossa conformidade com a ressurreição de Cristo através do batismo. Essas verdades devem nos impulsionar a crescer em santidade. Para isso fomos justificados pela fé.
Graça extraordinária e maravilhosa foi derramada sobre nós, para que o pecado nunca mais exerça qualquer domínio sobre nós como antes. Versículo 14 vai trazer uma aplicação muito prática em relação a isso. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça que nós falamos no começo não é uma graça para se viver, uma licença para o pecado, mas é uma ferramenta para que você possa viver para a justiça, crescer em santidade, anelar por mais de Deus, por mais obediência a Deus, cada aspecto da nossa vida. É isso, irmãos. Esse é o caminho de bênção que é proposto a nós, e é nele que nós devemos andar. Vamos estar em oração, agradecendo a Deus por este ensino, e que o Senhor possa, pela sua misericórdia e graça, produzir frutos em nós, nos ajudar a pôr em prática. Rei meu e Deus meu, obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite desfrutando desse banquete, ó Pai. Mesmo sendo tão falhos, tão fracos, meu Pai, mesmo eu na minha tão pouca capacidade de poder compartilhar, meu Pai, a tua palavra com os meus irmãos, eu oro, Pai, que o Senhor, pelo teu infinito poder de ensinar o teu povo, porque não há mestre entre nós, ó Deus, somente o Senhor é o nosso mestre, que é poderoso para nos ensinar e nos ajudar a pôr em prática essas verdades. Que possamos crescer na santificação, meu Pai. Envolve abandonar o pecado que nós vivíamos, esse reino de trevas e de morte e destruição, e nos voltarmos para o reino de justiça que o Senhor nos chama a viver, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, santifica-nos, ó Pai, a cada dia e nos instrui, ó Deus, para que jamais possamos voltar para o lugar de onde nós fomos tirados, ó Pai. É o que eu oro nesta noite, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta semana, nos ajude cada um dos irmãos a enfrentar as lutas que vão enfrentar amanhã na segunda-feira, para se santificar diante da Tua presença, ó Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. É o que eu agora agradeço em nome de Jesus. Amém. Está encerrado.